Sim, pessoal, nós vamos agora dar continuidade à nossa aula de sanidade, vendo agora as doenças infecto-contagiosas. A gente viu as doenças parasitárias e agora vamos às doenças infecto-contagiosas. Como a gente vamos ver agora a parte 2 da aula anterior. Bom, a primeira doença infecto-contagiosa que nós vamos passar para vocês é a polodermatite, conhecida também como podridão dos cascos. É uma doença causada por uma bactéria do solo, certo? Do gênero Diplobacter nodoso, e essa bactéria, ela está presente principalmente em pastos de baixadas úmidos, onde o solo tem muita umidade, e ela é característica do período chuvoso. Então, polodermatite, você não vê polodermatite na época seca. Pensemos então aqui no Nordeste. Na época que nós chamamos aqui de verão, você não vê problema de polodermatite, a não ser que sejam animais que estejam em pastagem irrigada. Aí é diferente. Mas animais em pastagem nativa, em pastagem seca, solo seco, não contrai polodermatite na época seca. É uma doença da época chuvosa. O sintoma principal é o seguinte: a manqueira, ela inflama, ela inflama e o animal fica mancando. Se não houver um tratamento, o animal chega a se prostrar. Dado a dor que ele sente. Essa doença, em ovinos, ela é um fator predisponente. É a glândula que o ovino tem na região interdigital, que quando é na época chuvosa e ele está pisando na lama, dentro da lama, o orifício dessa glândula, que é uma glândula excretora, ele fica obturado, fechado, há uma inflamação e a bactéria do solo, então, penetra. Isso é um fator predisponente. Mas também pode ocorrer por um pequeno ferimento que o animal tenha, o amolecimento do casco em função de estar todo o tempo dentro d'água. Ok? O controle é relativamente fácil. Você, quando chega na época da chuva, você procura ativar o pé dilúvio. O que é o pé dilúvio? O pé dilúvio é um tanque que você faz na entrada do centro de manejo. Esse tanque deve ter uns 10 centímetros de profundidade, não mais do que isso, da largura da cancela, e o comprimento deve ser mais ou menos 2 metros, porque se você fizer muito curtinho, o animal tem a tendência de pular de um lado para o outro. Então, dentro desse pé dilúvio, você ativar o pé dilúvio é você colocar dentro dele uma solução desinfetante. E aí você vai escolher a melhor. Pode ser sulfato de cobre, hipoclorito de sódio, a cal, e você pode preventivamente, antes da época chuvosa, já ativar o pé dilúvio, para que você passe todo o período chuvoso com o pé dilúvio ativo. Então veja o que ocorre. O animal, quando entra no centro de manejo, ele passa por dentro do pé dilúvio. É como se ele lavasse os pés. Quando ele sai do centro de manejo, ele passa por dentro do pé dilúvio. Com isso você faz o controle. Se você não fizer isso antecipadamente,
você pode também iniciar o uso do pedilúvio quando você começar a notar um ou outro animal do rebanho claudicando, ou seja, mancando. Você observou algum animal mancando, aí você diz, a pododermatite está pintando. Aí você ativa o pedilúvio. Resolve tranquilamente. Porém, a gente tem que ver que às vezes há um descuido, você não ativa o pedilúvio, por um motivo ou outro, e o animal tem uma inflamação severa. Então, quando ele tem essa inflamação severa, que ele aumenta a manqueira, então esses animais devem ser isolados, ele está com a manqueira já, então ele deve ser isolado, faz-se a limpeza dos cascos na região interdigital e em seguida faz a desinfecção diária. Essa desinfecção diária você vai fazer com aquele mesmo produto que você ia colocar lá dentro do pedilúvio. Sulfato de cobre a 10%, ou hipoclorito de sódio a 5%, ou formol a 10%. Você escolhe aquilo que tiver mais fácil e mais barato. Todos eles resolvem a situação. Então, repito, isola o animal, faz a limpeza e diariamente faz a infecção, até ele voltar a pisar firme no solo. Quando o caso está mais grave, houve um descuido qualquer, uma deficiência qualquer, você tem que, além dessa limpeza, você associar a aplicação de antibiótico. Tá certo? Isso no caso gravíssimo. Você, além da limpeza, da desinfecção que você faz lá, você aplica antibiótico, um antibiótico do lado espectro. Aí mostrando para vocês a situação que fica os animais. Olha aí essa foto do lado esquerdo, em cima. Está aí a região interdigital. Olha como está inflamada. Aí colocou-se o mata-bicheira, para evitar, inclusive, uma bicheira, uma mesa. Colocou-se aí o mata-bicheira. Essa ovelha que está embaixo, essa preta, olha aí a pata dela, pata traseira, levantada, a unha bem longe uma da outra. Isso aí mostrando a inflamação que está ocorrendo. O animal fica desse jeito, sem poder encostar a pata no chão. E, consequentemente, vai ter dificuldade tremenda de andar. Aquele animal do lado direito, aquele vermelho, está de joelho. Olha lá, ele está de joelho. Com certeza está com as duas patas afetadas. Esse animal não vai ter como caminhar no campo. Então esse animal tem que ficar no centro de manejo, colocando a comidinha para ele no coxo e fazendo a desinfecção até ver se ele fica bom. Aqui embaixo também você está vendo. Esse animal, essa foto está bem fora, o animal com a pata traseira levantada. Então, essa é a característica da pododermatite. Polo de pé, inflamação no pé do animal. Pode ser em um só, mas pode ser nos dois. E aí, quanto mais ela se difundir, pior para o animal, porque ele vai ficar numa situação de não poder caminhar. E aí, mostrando para vocês a história do pedilúvio. Tá certo aí? Olha, o tanquinho, essa cabelinha branca aqui da direita, esse tanquinho está curtinho, tá? A cancela, você está vendo a cancela, ela está vindo de lá e passando por dentro desse tanquinho. Esse tanquinho aí está no desinfetante. Cobre a patinha dela, cobre o casco e aí é feita a lavagem. Aqui do lado direito, esse pedilúvio é um pedilúvio que está melhor, mas bem feito. Veja que ele é mais comprido. Tem aparelho de um lado e outro, que é para o animal não tender a sair. Ele obrigatoriamente vai passar por dentro dele. No pedilúvio do lado direito, tem também um antipározinho de cerca azul. Essa azulzinha que você está vendo aí é uma cerquinha de madeira. Esse pedilúvio do lado esquerdo, eu considero um pedilúvio bem mais perfeito. Mas você faz dentro daquilo que a condição financeira do produtor der. Vamos agora para uma doença muito comum, que ocorre
nos caprinos e nos ovinos, que é a linfadenite caseosa, também conhecida como mal do caroço. É causada por uma bactéria do gênero Corynebacteriopsis, e a contaminação se dá de diversas maneiras. Diversas maneiras, essa bactéria pode penetrar no animal. Pode penetrar por ferimento, pela pele, pelas vias respiratórias, pela via digestiva, ou seja, o animal engole a bactéria, pela via genital, pela cópula e pelo cordão umbilical. Então veja que há uma gama muito grande de maneira do animal se contaminar. Essa bactéria, ela tem preferência pelo sistema ganglionar. Quando ela penetra no corpo do animal, ela procura o sistema ganglionar. E ela se instala nos gânglios, forma abscessos, quer dizer, nódulo, que aparece com mais frequência nos gânglios, como eu já falei, e esse, na região da espádua, e no pré-auricular e no franco. Eu vou mostrar já uma foto ali na frente, que você vai ver essa localização no animal. Espádua, pré-auricular, quer dizer, embaixo da orelha e no flanco do animal. Para você controlar a doença, para poder não entrar no seu rebanho, é aquela mesma história que nós falamos anteriormente. Evitar a compra de animais infectados, isolar aqueles doentes até curar totalmente e descartar aqueles reincidentes. Veja bem, quando você compra um animal, aí vem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. O sintoma clínico é um nódulo. A gente vê, você apalpa, faz uma palpação e você sente um nódulo. Aí você diz, está com linfadenite. Ocorre que existe a linfadenite interna, porque internamente existe gânglio. Pode ser que a bactéria migre para um gânglio interno, lá ela se localiza naquele gânglio, e aí você não tem como ver. E você agora diz para mim, e aí, o que eu faço? Existe exame sorológico. Quando você vai adquirir um animal caro, um reprodutor que você vai comprar por 5, 10 mil reais, você não compra esse animal se não for feito o exame sorológico. Porque você pode comprar esse animal, ele não ter nenhum sintoma clínico, você não vê nada, e depois de algum tempo aparece a doença. E aí está feita a complicação. Quando você compra animais baratos, animais de preço barato, você se contenta só com o exame clínico, por conta que o exame sorológico é relativamente caro. Só vale a pena quando você compra animais que resistem, animais registrados. Bom, como você vai fazer a cura desse problema? Está aqui mostrando a vocês essa cabrinha. Onde tem esse xizinho, são os locais onde os gânglios normalmente são infartados. Ou seja, a bactéria prefere esses locais. Aí embaixo da orelha, aqui na base da escapa, que é o pré-escapular, a região inguinal, a região do úbero e nos proptídeos, que é aí na coxa do animal. Pode ocorrer em outro local? Pode sim, mas esses são os preferidos. Então, quando você vai fazer um exame clínico, você pega o animal, passa a mão, porque nesse local, todos esses locais aí, tem um gânglio. Só que, quando você passa a mão, você não sente, porque ele não está infartado, ele não está inchado. Quando você sente aquele caroço, aí é sinal que esse animal está com linfadenite. Olha aí esse bodinho, vê lá em cima, o cara de azul segurando. Olha aí na região pré-escapular, o tamanho do nódulo que se formou. Quando se forma esse nódulo, é
o animal tem que ser feita uma cirurgia. Nós vimos anteriormente que existe uma vacina contra a linfadenite. Só que essa vacina não te dá garantia de 100%. A eficiência dela é em torno de 80%. Então é uma coisa que não garante. Quando ocorre o infartamento de um gânglio, o que você faz? Você deixa o gânglio crescer, sempre observando para não estourar. Porque se estourar, esse material que tem dentro do gânglio, aí são milhões de bactérias que vão contaminar o ambiente. Quando ele começa a cair o pelo, está na hora de você fazer a cirurgia. Então você está vendo aí, nesse bodinho está mostrando aí com essa setazinha vermelha, aqui, aí você está vendo aqui embaixo você está vendo o seguinte, ele foi cortado, o gânglio foi cortado, foi exprimido, esse material que você vê aí, branquiçado, é o material que a gente chama caseoso, por isso que a gente fala de caseosa, que parece com queijo. Aqui, você está vendo a continuidade, o cara lá com a mão enluvada, apertando, tirando esse material de dentro. Esse material vai ser jogado dentro de um baldinho para depois ser queimado e enterrado. Posteriormente, ele agora vai fazer a limpeza interna. Veja aí que ele está com um gás enrolado num palitinho aí, passando dentro do orifício, para fazer retirada de algum resquício que ficou. E finalmente ele coloca agora o iodo dentro do orifício. Então, essa é a sequência da extração de um nódulo de linfadenite caseosa. Aí o que ocorre? Após feito isso, o nódulo foi retirado. Esse gânglio não existe mais. Ele foi destruído pela bactéria, virou esse material caseoso, foi retirado, esse gânglio não existe mais. Ok. Vai sarar e pode ser que esse animal nunca mais tenha linfadenite. Porém, depois de algum tempo, pode ser que surja outro nódulo, em outro local, infartado. Significa que houve uma espécie de metástase. Então, esse animal que apresenta uma segunda linfadenite, você vai ter que descartar. Porque se você deixar, você tira o segundo, vai aparecer o terceiro, vai aparecer o quarto. Então, esse animal, quando você faz a primeira retirada e surge uma segunda, o aconselhado é você descartar o animal. Você descarta para o abate. É permitido, por lei, o consumo da carne desse animal. Não é sacrificar o animal, é vender para o abate. Ok? Agora vamos mais uma doença infectocontagiosa. Essa é o ectima contagioso, também conhecido como boqueira. Aqui é uma doença causada por vírus. Ela é altamente contagiosa, ela é uma zoonose, ela ocorre também no homem. Se quando você vai manusear, não tiver cuidado, você pode contrair a doença, e ela ocorre geralmente em animais jovens. A contaminação, como é que o animal se contamina? Os animais se contaminam. Essa transmissão é feita pela ruptura. Ela forma o ectima, ela forma uma bolha. E quando essa bolha estoura, ou seja, acontece a ruptura dessas bolhas ou vesículas, aquele material dentro que é expelido tem bastante vírus que contaminam os outros animais. Então, um animal, um só, com ectima, pode passar por um rebanho todo, porque ele tem várias vesículas, ou seja, bolhas, são as bolhas parecidas com verruga, que estouram, e quando elas estouram, aquele material, ele contamina o ambiente. Tanto
se o animal estiver perto dele, como se não tiver, cai no solo, fica nas cercas e aí contamina o ambiente. O sintoma é caracterizado pelo aparecimento dessas vesículas, formação de crostas nos lábios, na gengiva, no úbere, no caso das fêmeas, e entre os dedos, entre a região interdigital, do casco do animal. E esses animais, como estão com a boca, gengiva, lábio, cheio de crosta, de verruga, eles têm dificuldade de se alimentar em função da dor que eles sentem. É como que uma pessoa esteja com ferimento na boca. Ele tem a boca ferida e, consequentemente, não dá para se alimentar. Com isso, ele vai definhando e, se não houver um tratamento, ele chega a morrer. Não é uma doença muito comum, mas pode ocorrer. Evitar. A mesma história. Evitar de entrar animais doentes no rebanho, fazer autovacina com as crostas. Essa autovacina funciona da seguinte maneira: tem um animal doente, você tira a crosta do ferimento, tá certo? Você macera essa crosta, que já está seca, e aí faz uma escarificação. Escarificação é um cortezinho na pele do animal e põe uma gotinha sobre essa escarificação. Com isso, você faz com que o animal crie anticorpo é como se fosse uma vacina caseira. Ele cria anticorpo para aquela doença. Não é uma coisa muito comum, mas você pode fazer isso. Algo que você tem que fazer também: a limpeza da lesão, aplicação de solução de iodo a 10%, mais glicerina, na proporção de 1:1. Uma parte de iodo, uma parte de glicerina. Por que a glicerina? A glicerina vai para poder dar aderência do iodo sobre a parte afetada. Os animais devem ficar isolados, queimar as crostas após o procedimento. Quando você retira as crostas, você queimar, porque senão ela vai servir de contaminação. Quando o animal é jovem, é cabritinho ou borreguinho, se ele tiver uma crosta na boca, você tem que se preocupar com o úbere da mãe dele, porque quando ele vai mamar, ele vai passar o problema para o úbere da mãe, e ter o cuidado de usar o tratador, usar EPI, porque se ele não usar, ele pode se contaminar. Aí você está vendo a situação, dos animais com boqueira. Veja aí, todas essas ovelhas preta, essa cabra, esse animal aqui da direita que está bem baixo, está inclusive com os dentes exteriorizados. E essa é a situação que fica a boca do animal. E, em função dessas lesões, o animal fica totalmente impossibilitado de comer, até mesmo de beber. E aqui mostrando a vocês a situação ainda de duas fotos de duas ovelhas e essa moça aqui que teve a contaminação com actina contagioso. Por isso que eu chamei a atenção de vocês para a questão do EPI, que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque é uma doença que é uma zoonose, que pode passar para o homem. Bom, agora vamos falar sobre a artrite encefalite caprina, também chamada CAE. Essa é uma doença exclusiva de caprino. Artrite encefalite caprina. Ela tanto ocorre nas articulações como no encéfalo do animal. É uma doença causada por vírus. Ela é muito difundida em caprino de produção leiteira. Caprino de corte, você vê muito raramente. E aqui no Brasil, ela é uma doença que não existia, foi trazida aqui para o Brasil, hoje foi trazida para aqui, nessas importações de raças exóticas, principalmente raça leiteira.
primeiro rebanho que a gente tem notícia que trouxe aqui para o Ceará, por exemplo, um rebanho de cabra sami, que veio para aqui para fazer melhoramento leiteiro e apareceu com esse problema. A contaminação é feita de diversas maneiras. Feita por secreções das vias respiratórias, urogenital, pela glândula mamária, quando o cabritinho mama o color, pelas fezes, pela saliva. Então, várias são as maneiras de contaminação dessa virose. Agora veja o seguinte, aí você está vendo as fotos, 3 fotos. Na foto do lado esquerdo, você está vendo esse reprodutor, ele está com a pata dianteira esquerda estirada, olha a grossura do joelho dele, olha o nódulo que se forma no joelho. A característica da artrose causada pela CAE é esse engrossamento do joelho. O joelho fica inflamado, porém sem presença de pus. Esse animal do meio você está vendo os dois joelhos inflamados, bem grossos. E o animal da direita, você está vendo um joelho fininho e o outro grosso. Está mostrando que ele está apenas com uma das patas contaminada e não as duas. Então, essa aí é a artrite. Artrite, inflamação das articulações. Bom, essa artrite, ela pode ser de forma unilateral ou bilateral. Nós vimos ali na estante. Bilateral quando inflama os dois joelhos. E unilateral quando inflama um joelho só. Ela não é purulenta, a inflamação não tem pus, é apenas uma inflamação. Quando ela se apresenta, quando a CAE, artrite encefalite caprina, se apresenta na forma nervosa, ela acomete principalmente os animais jovens, principalmente os jovens. Aí esses animais, eles perdem, digamos assim, a articulação, eles não se articulam bem, eles ficam fazendo circo, ficam paralíticos, param e pode ter um membro ou mais contaminado, ou seja, um membro ou mais com a artrite. Essa artrite nervosa, a principal sintoma dela é o animal ficar paralítico. Ele fica com paralisia total, diferente da artrite reumatoide, que fica nas articulações, articular, porque o animal engrossa as articulações, sente dores, mas ele consegue caminhar. Na maioria dos casos que ocorre artrite nervosa, ele é fatal. O animal morre entre 15 e 21 dias depois de contrair a doença. E, finalmente, tem a forma mamária. A forma mamária, ela verifica-se uma diminuição na produção de leite, decorrente da mastite, ou seja, da inflamação não purulenta, é uma inflamação não purulenta. Ocorre o aumento do volume do úbere e da consistência, ou seja, o úbere cresce e fica duro, consistente, fica duro. Então, repetindo, a CAEV, ou CAE, ela se apresenta de 3 maneiras: de forma articular, ou seja, na articulação, se apresenta de forma nervosa, a cabeça do animal, cérebro, e se apresenta de forma mamária quando ocorre a infecção do útero do animal. Essa inflamação, agora nós vamos falar de uma inflamação do útero, mas não mais CAE, e sim a mamite. A mamite, ou mastite,
é uma inflamação total ou parcial do úbere. O senhor sabe que o úbere de uma cabra tem 2 glândulas mamárias, o úbere de uma ovelha tem 2 glândulas mamárias. Então, a mastite, ela pode ocorrer nas 2 glândulas mamárias ou uma só. E a forma de apresentação dela pode ser aguda ou subaguda ou crônica. Aguda é quando a doença se manifesta de maneira muito rapidamente, com os sintomas muito claros. A forma subaguda, você não nota. Na forma aguda, o animal fica febril, com a glândula mamária dolorida. Quando você vai tirar leite, no caso você for tirar o leite, ela não quer deixar porque ela sente dor no teco. Se a cria vai mamar também, ela não quer deixar. Na forma subaguda ou crônica, ela não apresenta esse sintoma. Porém, se você for fazer a verificação, ela tem uma diminuição na produção de leite. Como ocorre a contaminação? A contaminação, normalmente, a mamite ocorre em animais de leite, animal de produção leiteira. Um excesso, a alta atividade do úbere, retenção de leite, ferimentos, falta de higiene no momento da ordenha, são algumas das maneiras de contaminar o úbere do animal. Alta atividade, quando é um animal que diariamente o úbere é manuseado. Retenção de leite, às vezes você faz uma desmama, a fêmea ainda está produzindo muito leite, você não esgota e há uma retenção de leite e a partir daí surge uma mamite. Ferimentos e falta de higiene no momento da ordenha. O ordenhador não lava a mão, não corta as unhas e aí leva agente patogênico para a glândula mamária do animal. Na mastite aguda, a fêmea apresenta febre, em seguida, parte do úbere mostra com edema inchado, dolorido e algumas vezes endurecido. Então, mastite aguda, como eu falei lá anteriormente, os sintomas são graves. Febre, úbere endurecido, edema e dolorido. O leite apresenta-se ceroso, ou seja, um pouco grosso, com coloração avermelhada, com grumos. Grumos são bolinhas de pus e às vezes mau cheiro. Se nós estamos trabalhando com ovino, nós não estamos trabalhando com bovino, nós estamos trabalhando com ovino. Existe uma vacina que controla a mastite bovina que pode ser utilizada em ovino. Você usa 3 ml dessa vacina em uma fêmea ovina e que esteja com mamite, claro, e ela vai se recuperar. E existe também o teste da caneca. Esse teste da caneca é um teste muito bom, usado largamente na bovinocultura leiteira. E nós podemos usar também na ovinocultura e na caprinocultura. O que é o teste da caneca? Nós vamos ver uma foto aqui na frente. Existe uma tábua com 4 copinhos. Ele tem 4 copos porque ele foi desenhado por uma vaca, que tem 4 tetos. No caso da cabra e da ovelha, só tem 2 cada uma, então você vai utilizar apenas 2 copinhos. Então, consiste em esguichar, ou seja, apertar um pouco o teto da fêmea para o leite cair dentro do copinho de fundo preto. Esse copo tem uma tela e vai facilitar a visualização da cor do leite e da presença ou não do grumo e presença de sangue. Pronto, está aqui. Mostrando a foto fica mais bonito. Está aí a caneca, está lá esguichando o leite, aí uma cabrinha,
o cara está colocando leite na caneca. Então é o seguinte, e aí tem uma telinha. Se o leite estiver normal, ele vai ultrapassar a tela normalmente. Se ele tiver, a fêmea tiver com mamite, vai aparecer os grumos. Os grumos são essa foto da direita, aqui em cima, são essas manchinhas brancas. Essas manchinhas brancas, tipo as bolinhas, que essas bolinhas que são os grumos que demonstram a presença da mamite. E aqui embaixo, você está vendo duas situações onde a mamite está bem avançada. Lá em cima, onde ele está tirando, você não está percebendo, e aqui embaixo, nessas 3 outras fotos, você está vendo os grumos, que são bolinhas tipo queijo, tipo coalhada de queijo, que se forma dentro do útero da fêmea. Bom, aqui está a tabuazinha que eu falei para vocês. Vocês veem uma tabuazinha, tem 4 canequinhos. Esses 4 canequinhos que foram desenhados para a vaca. A vaca tem 4 tetos, aí você põe uma seringadinha de leite em cada um dos copinhos. Depois você vem com o reagente, esse vidrinho que você está vendo aí, coloca dentro do leite e balança. Quando você balança, aí vai haver uma mudança de coloração. No caso da cabra, você vai usar, está vendo a foto lá em cima, você vai usar apenas 2. Ela foi desenhada para a vaca. A bovinocultura leiteira tem muito mais importância, tem muito mais tradição do que a caprinocultura leiteira. Por isso ela foi desenhada para a vaca. Agora, olha aqui. Quando você coloca o reagente dentro do leite e aí você balança, aí ele vai mudar de coloração. Em vez de branco, ele vai se tornar ou muito vermelho, como você está vendo lá, com grumos dentro, ou um pouco avermelhado, parte branca, parte rosa. Aí, esse animal, aqui em frente, a gente diz como ocorre a mamite. Então, veja bem, se você colocou o leite dentro daquela canequinha, balançou, a primeira foto lá de cima, não tem precipitação, então mamite negativo, não há sinal de infecção. Se você balançou o leitinho e apareceu um pouquinho de precipitação, olha aí que tem uma manchinha meio escura no meio dessa segunda foto. Então, você ficou duvidoso. Está lá na frente dizendo, diagnóstico, repetiu o teste, porque você ficou duvidoso. Agora, deu da terceira para frente, não tem mais dúvida. A terceira você vê vários coágulos, que é essa parte escura. Compara sempre com a primeira, que está lá rosozinho, sem nenhuma mancha escura. Aqui tem várias manchas escuras. Então, aí você sabe que o animal deu positivo. Então, está com mastite. Uma mastite inicial. Se você vai para a quarta foto, aí você vê coágulos bem grandes. Esse coágulo bem grande, veja lá, a positividade deu 2 cruzes. Em vez de ser uma cruz positiva, deu 2 cruzes. Mastite ainda mais severa. E, finalmente, completamente gelatinoso, o material completamente coagulado, que é uma mastite altamente positiva. Então, esse teste da caneca, como ele é um teste fácil de fazer, em caprinocultura leiteira ou em bovinocultura leiteira, isso aí o cara faz diariamente. Faz diariamente para ele dar garantia da qualidade do leite. Pelo menos fazer uma vez semanal. Essa é a maneira de você detectar se a sua fêmea está ou não com mamite. A não ser quando é uma mamite aguda, porque aí ela acusa em função da febre e do dolorimento que ela está sentindo. Tratamento. Tratamento aqui é a base de antibiótico. Você pode fazer o antibiótico
intramamário. O que é o antibiótico intramamário? Você aplica o antibiótico dentro da mama, coloca a agulha através do orifício do teto. Essa agulha não é uma agulha de metal, é uma agulha plástica que você coloca pelo orifício do teto e aí depois aperta o êmbolo da seringa e o material, o antibiótico fica dentro da teta, vai entrar em contato direto logo com a glândula, dentro da glândula mamária, ele está logo em contato com a bactéria. E você pode fazer também a injeção intramuscular, que vai resolver da mesma maneira, só que vai demorar mais um pouquinho, tá certo? Vai demorar mais um pouquinho. Para você evitar falha no tratamento, você deve fazer um antibiograma. Se você fizer um antibiograma, é interessante, porque você sabe qual é o agente causal, qual é a bactéria que está causando aquilo ali, e, consequentemente, você pode ir com um antibiótico específico. Mas, na prática, a gente usa um antibiótico de largo espectro e resolve o problema. Como você deve evitar a doença? A doença aqui é evitada através de limpeza. Quanto mais asepsia você tiver com o trato da glândula mamária do animal, mais você vai evitar o problema de mamite. Primeiro, a pessoa que faz a coleta do leite. Esse camarada tem que ter as mãos limpas, lavada, unha cortada. Deve-se lavar a glândula mamária. Antes de tirar o leite, deve-se lavar a glândula mamária. Depois que tira o leite, o esfíncter do teto, você sabe que o teto tem um esfíncter, para o leite não cair, porque senão o leite caía por gravidade. Quando o teto é apertado pela mão do homem ou pela teteira, pela máquina de tirar leite, esse esfíncter se abre. Se você, a vaca, depois da tirada de leite, se deitar no solo, há uma probabilidade maior de entrar um agente patogênico pelo teto. Aí o que a gente faz? Depois que tira o leite, coloca ração para o animal, que é para poder ele comer. No que ele vai comer, ele passa ali 10 minutos, 20 minutos, e o esfíncter do teto se fecha novamente. Eu falei em vaca porque normalmente a bovinocultura leiteira é mais importante do que a caprinocultura. Mas você tem o mesmo raciocínio com relação à cabra. Bom, aqui mostrando a vocês o caso de colocação do antibiótico através do teto. Essa foto aqui embaixo, da direita, vocês estão vendo a seringa colocada através do orifício do teto e o rapaz está apertando o êmbolo para poder o antibiótico ficar dentro da glândula mamária. Aí ele vai ter contato direto e nesse contato direto que ele vai ter, a atuação vai ser mais rápida do que se fosse uma atuação através de uma injeção. Não é, repito, não é que a injeção não sirva, vai servir, só vai ser mais lento. Bom, aqui mostrando a vocês uma mamite violenta, onde o útero da fêmea estourou. Não foi cuidado devidamente, ela aqui está deitada, está vendo deitada, as patas dianteiras, as patas traseiras, e o útero estourou. Aqui, novamente, dá para você ver aí nitidamente a glândula mamária estourada. Isso aí não é nada mais, nada menos do que uma mamite violenta que não foi tratada a tempo. Se fizer o tratamento correto no tempo adequado, você cura a mamite tranquilamente. Agora, tem que ser feita a coisa no tempo adequado e de maneira correta. Agora vamos ver as medidas importantes para evitar a mamite. É o mesmo que eu falei lá atrás. Ordenha higiênica é a melhor prevenção. Ordenha higiênica é a melhor prevenção.
é aquela história de lavar as mãos, lavar o úbrio da vaca ou da cabra, cortar as unhas do tratador. Então, ordem higiênica. Segunda coisa, o animal doente deve ser o último ordenhado. Então, você está numa linha de ordenha. Você não vai ordenhar primeiro o doente para depois ordenhar o são. Você ordenha primeiro os que estão são e depois ordenha o que está doente, para não passar a contaminação para os animais sãos. O leite de animais com mastite, eles têm grum, presença de sangue, esse leite deverá ser descartado em fossa séptica. E os animais que não foram curados ou apresentaram mastite crônica deverão ser eliminados do rebanho. Então você vai fazer o tratamento curativo, como nós falamos, a base de antibiótico, você vai tentar curar. É possível curar? É sim, mas há casos que você não consegue sucesso. Quando você não consegue sucesso, esse animal, lá no teste da caneca, está apresentando sempre o problema da mastite. Aí você tem que descartar, e esse descarte é para o abate. Você vende o animal para o abate. Bom, com isso a gente encerra a nossa aula de sanidade, mostrando para vocês as principais doenças que podem ocorrer nos rebanhos ovinos e caprinos. Repito, outras doenças podem ocorrer, mas muito raramente. Os caprinos e os ovinos são animais bastante rústicos. E um lembrete para vocês: normalmente quem cuida da saúde animal são os médicos veterinários. Nós, agrônomos, zootecnistas, temos que ter o conhecimento, porque em algumas oportunidades nós não temos um veterinário ao nosso lado e por conta disso temos que tomar iniciativa para resolver os problemas. Era isso, um abraço e até a próxima.